Números capítulo 13. 12 homens são enviados a espionar a terra de Canaã. Retornam. 12 deles desanimam o povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens para espionarem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada homem príncipe entre eles. E os enviou Moisés desde o deserto de Parã, segundo o mandamento da boca do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oseias, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azé, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espionarem aquela terra. E a Osés, filho de Nun, Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés para espionar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul, e subi para dentro da montanha, e vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se é boa ou má. E quais são as cidades em que eles habitam, se em tendas ou em fortalezas. Também como é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Enaque. Hebron foi edificada há 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o ribeiro de Escol, e dali cortaram abaixo um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram entre 2 homens sobre uma vara, como também trouxeram das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas, o qual dali cortaram abaixo os filhos de Israel. E eles voltaram de espionar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E lhes deram contas em palavras a eles e a toda a congregação, e lhe mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e ela verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muradas, fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os de Amaleque habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananitas habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos com toda certeza, e tomaremos posse dela em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não temos poder para subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aos filhos de Israel trouxeram de informação sobre a terra que tinham espionado, dizendo: A terra através da qual passamos para espionar é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo 14. Rebelião do povo. Desejando o Egito. Deus se ira. Moisés intercede por Israel.
Então toda a congregação levantou a sua voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou quem dera tivesse morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por captura de guerra? Não nos seria melhor voltarmos para dentro do Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um por chefe, e voltemos para dentro do Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que haviam sido daqueles que haviam espionado a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra através da qual passamos para espionar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então ele nos trará para dentro desta terra e a dará a nós, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles servirão como nosso pão. Foi retirada a defesa deles, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, diante de todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei a ti uma nação maior e mais forte do que esta. E disse Moisés ao Senhor: então os egípcios ouvirão isto, porquanto, com a tua força, fizeste subir este povo para fora do meio deles, e eles dirão isto aos habitantes desta terra: eles têm ouvido que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que olho a olho, ó Senhor, és visto por eles, e que tua nuvem estaciona sobre ele, e que vais adiante dele de dia em uma coluna de nuvem e de noite em uma coluna de fogo. Agora, se matares todo este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não foi capaz de trazer este povo para dentro da terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, segundo tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que de modo nenhum tem o culpado por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os seus filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, eu o perdoei. Porém, tão somente como eu vivo, e como toda a terra será enchida da glória do Senhor, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram agora estas 10 vezes, e não deram os ouvidos à minha voz, seguramente não verão a terra que a seus pais jurei dar, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e cumpriu até o fim, o segui após mim, eu o trarei para dentro da terra em que ele entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananitas habitavam no vale. Dai meia volta amanhã, e começai a jornada para dentro do deserto, pelo caminho em direção ao Mar Vermelho. Somente Calebe e Josué entrarão em Canaã. Praga mata 10 espias. Revolta. Inimigos matam muitos israelitas. Depois falou o Senhor Moisés e Arão, dizendo: até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: tão seguramente quanto vivo eu, diz o Senhor, que conforme falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, neste deserto.
cairão em vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa completa conta, de 20 anos de idade para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Sem dúvidas, não vireis para dentro da terra concernente a qual levantei a minha mão, jurando que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos pequenos, de que dizeis, por captura de guerra serão, eu os trarei para dentro da terra. E eles conhecerão a terra que vós tendes desprezado. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos perambularão neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vossos cadáveres sejam completados neste deserto. Segundo o número dos dias em que espionastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, e conhecereis o castigo da temporária interrupção de minha promessa. Eu, Senhor, falei. Assim seguramente farei a toda esta má congregação, que se ajuntou, levantou contra mim, neste deserto, serão consumidos, e aí morrerão. E os homens que Moisés tinha enviado para espionar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, trazendo difamação contra a terra, aqueles mesmos homens que trouxeram má difamação contra a terra, morreram de praga diante da face do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espionar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo muito chorou, lamentando. E levantaram-se cedo ao alvorecer daquela madrugada e subiram para dentro do cume do monte, dizendo, eis-nos aqui. E subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, ora, por que transgredis o mandamento da boca do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois, o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananitas estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois enquanto vos desviastes do seguimento após o Senhor não estará convosco. Contudo, presunçosamente, ousaram subir ao cume do monte. Mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram para fora do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananitas, que habitavam naquela montanha, e os feriram, e os foram destruindo, até alcançarem Ormá. Números capítulo 15. Ofertas a fazer ao entrarem na terra. Depois falou o Senhor Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando chegardes para dentro da terra das vossas habitações, que eu vos estou dando, e do rebanho bovino ou do rebanho para fazerdes ao Senhor um cheiro suave ao Senhor, fizerdes uma oferta queimada ou um holocausto ou um sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenes festas fixas, então aquele que apresentar sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, trará 1/10 parte de farinha fina, misturada com a 1/4 parte de um hin de azeite, e a 1/4 parte de um hin de suco de uvas, para oferta líquida derramada, tu prepararás com o holocausto ou sacrifício, por cada um cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimento de 2/10 partes de farinha fina, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para oferta líquida derramada oferecerás a 1/3 parte de um hin, em cheiro suave ao Senhor. E quando preparares novilho, um jovem filho da manada, para holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício de oferta de paz ao Senhor, com o jovem filho da manada será apresentada uma oferta de alimentos de 3/10 parte de farinha fina misturada com a metade de um hin de azeite, e de suco de uvas, para oferta líquida derramada, oferecerás a metade de um hin, para uma oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada um boi, ou com cada um carneiro,
ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo o nascido no país, assim farás estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou todo e qualquer homem que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja tanto para vós outros da congregação, como também para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo das vossas gerações. Como vós sois, assim será o peregrino diante da face do Senhor. Uma mesma lei e uma mesma maneira haverá para vós outros e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando chegares para dentro da terra, para onde vos estou trazendo, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor uma oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como fazeis a oferta alçada da eira, assim o alçareis em oferta. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não cumprides todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem ordenado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante, entre vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho, um jovem filho da manada, para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e sua oferta líquida derramada conforme ao estatuto, e um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto isto foi por ignorância. E eles trarão a oferta deles, oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado diante da face do Senhor, por causa da ignorância deles. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, então, para sacrifício pelo pecado, ela oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação diante da face do Senhor, em favor da alma que pecou. Quando ela pecar por ignorância e feita a expiação por ela, isso lhe será perdoado, tanto para o israelita nascido entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que no meio deles peregrina. Uma mesma lei vos haverá para aquele que pecar por ignorância. Mas a alma que fizer alguma coisa com punho insolentemente erguido, quer seja do nascido no país, quer dos estrangeiros, insulta ao Senhor. Tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e quebrou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em uma prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Certamente será morto aquele homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Lei sobre franja e cordão azul nas bordas das vestes. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, através de todas as suas gerações. E sobre as franjas das bordas põe um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis após os desejos do vosso próprio coração, nem após os desejos dos vossos próprios olhos, após os quais andais vos prostituindo. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais para com o vosso Deus.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei para fora da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.